Olá, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, estou mais uma vez aqui para gravar um vídeo tutorial a respeito do uso do Excel. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Atuo no curso de Engenharia Química, no curso de Engenharia Bioquímica. Uma das coisas que deve causar surpresa para os leigos é por que o interesse de um professor do curso de Engenharia Química em usar o Excel. Bom, na realidade o Excel é a ferramenta da suíte do Office para a realização de cálculos aritméticos. Por que esse interesse tão grande em utilizar o Excel? O interesse está associado ao uso do Excel para a solução de problemas da área de análise de processos químicos e projeto de processos químicos. Apesar de não ser uma ferramenta criada especificamente para uso na área de engenharia química, principalmente na área de análise de processos, o Excel se presta muito bem para a realização de balanços materiais e de energia. Bom, então agora eu vou dar um exemplo associado à solução de um balanço material genérico, utilizando o Excel. Uma das funções do engenheiro químico é projetar sistemas que vão produzir substâncias químicas, compostos químicos, né? E uma das etapas do projeto de processos químicos é a síntese do processo químico e a análise das situações provocadas pelas variáveis de processo. Uma das coisas que os leigos têm que ter bem em conta é que quando a gente fala em análise, a gente está usando a ferramenta de análise do ponto de vista do tratamento dos problemas como uma análise. A análise significaria quebrar um problema para estudá-lo. Então, quando o engenheiro químico deseja construir uma planta química, e para isso, em alguma etapa, ele vai desenvolver uma sucessão de fluxogramas, de processos, de operações, até chegar à determinação quais as operações unitárias e, posteriormente, quais os equipamentos que deverão ser utilizados nesse projeto, a fase inicial está associada à construção de um balanço material. O pessoal que está mais acostumado a trabalhar com engenharia química não vai ter dificuldade nenhuma em entender esse tipo de problema. Então eu vou desenhar um fluxograma genérico. O meu tempo é relativamente curto, então eu vou me dedicar a fazer o gráfico, a fazer o diagrama esquemático. Eu vou colocar um reator. Esse reator, nele ocorre a reação A genérico dando 2B. Então, 1 mol de A produz 2 mols de B, estequiometricamente, tá certo? E, por enquanto, com um rendimento diferente de 100%. Então, vamos imaginar que fosse um rendimento de 50%. Então, eu vou colocar na célula H10, por exemplo, vou colocar embaixo do reator aqui, H7, um rendimento, por exemplo, de 50%. Certo? E aí, o que acaba acontecendo? Com o intuito de não perder A, já que não houve a transformação completa, eu vou copiar aqui para facilitar. Eu tenho uma unidade, uma operação de processo a seguir, de separação, que para fins de simplificação, nesse meu exemplo, vai ter 100% de eficiência. Qual o intuito dessa unidade de separação? O intuito dessa unidade de separação é separar o A e o B o A que não reagiu, para
necessariamente, eu vou tirar o 50 daqui, colocar o 50 aqui em D, para que eu tenha um reciclo. O intuito do reciclo é reaproveitar o ar que não foi consumido na primeira passagem no reator. Então, eu vou colocar uma flecha aqui. Essa flecha está associada à alimentação pura. Vou colocar uma outra flecha aqui, que é o reciclo. Vejam que a gente não está muito acostumado a desenhar usando o Excel. A gente tem uma certa dificuldade de e eu vou copiar isso aqui para o reator. Ok. Então esse aqui é um reciclo. Aqui eu tenho a corrente de reciclo. Então, eu vou supor que a alimentação FA puro, ou FA, simplesmente, ela seja de 100 kmol por hora. Então, a minha base de cálculo vai ser, vou escrever aqui embaixo, base de cálculo vai ser 1 hora. Então, eu vou estar considerando que está entrando 100 kmol, ou seja, 100.000 mol de ar até esse ponto de mistura. Então, aqui eu tenho um ponto de mistura. A quantidade de ar que efetivamente vai entrar no reator vai ser a quantidade FA mais o ar que veio do reciclo. Então, eu não sei quanto é esse valor. Eu não sei. Mas eu sei que ele vai ser igual ao que entra mais o reciclo, que eu vou colocar que seja a célula F2. Então, de início eu não tenho erro, porque 100 mais 0 dá 0. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o FA reagido efetivamente, que vai ser igual ao que entra, que é a quantidade depois do ponto de mistura, vezes o rendimento, como o rendimento está em base percentual, dividido por 100%. Esse é o A efetivamente reagido. E o F de B produzido, como o fator estequiométrico é de 2 para 1, eu tenho, o coeficiente estequiométrico é 2 para 1, desculpa, eu tenho 2 vezes o A que foi reagido, esse é o B produzido. Bom, como a eficiência de separação é de 100%, todo o B, aqui eu vou ter o FB na saída, ele vai ser igual ao B produzido. Aí tudo bem, sem problema. O reciclo vai ser calculado como sendo a quantidade de A que ingressou menos a quantidade de A que reagiu, já que a eficiência de separação é 100%. Então agora, quando eu der Enter aqui, que vai ocorrer a mágica. A mágica no truque, na parte que o truque não funciona. Opa! Eu estava esperando esse erro, óbvio. E é o erro chamado de referência circular. Então existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula direta ou indiretamente. Isso pode fazer com que sejam calculados incorretamente. Experimente remover ou alterar essas referências ou mover as fórmulas para células diferentes. Vejam, em geral, quando as pessoas não têm que resolver o problema do tipo x, f de x, elas produziram esse erro inadvertidamente. No meu caso, aqui para esse exemplo, foi gerado esse erro. Por quê? Porque a quantidade de reciclo de A depende
da quantidade de ar que adentra o reator, já que 50% do ar que reage, 50% do ar que adentra o reator não reage. Porque 50% tanto reage quanto não reage, porque é metade de 100%. Então, esse rendimento implica que existe uma quantidade de A que não vai ser transformado em B e deve ser totalmente reciclado. Essa quantidade depende da quantidade que entra. Bom, para resolver esse tipo de problema, em geral, as pessoas usam um sistema de equações. Então, faz um balanço global e um balanço para esse nó aqui. E aí resolve a equação, o sistema de equações lineares. Mas, usando Excel, é possível usar uma ferramenta de cálculo interativo. Só que ela normalmente não está ativada. Eu vou dar OK aqui. Aqui está a questão da referência circular. Eu vou ativar a ferramenta de cálculo interativo. Vou no menu Opções, Fórmulas, e aqui, ó, habilitar cálculo interativo. E vou deixar a configuração padrão. Vou dar OK. Observem que o sistema já convergiu rapidamente. Então, para 100% de eficiência na separação, necessariamente eu vou ter, entrando 100 mols de ar com 50% de rendimento, a convergência se dá produzindo essa quantidade de B. Agora, se eu observo como é que eu consigo entrar 100 mol de A e produzir 200 mols de B. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio, como o coeficiente estequiométrico é de 1 para 2, se entra 100 kmol de A, vai sair 200 kmol de B. Então, fecha o balanço global, tá certo? Dentro da margem de precisão da ferramenta de cálculo interativo. Para sofisticar um pouquinho mais essa situação de referência circular, de balanço material com reciclo e referência circular, eu vou colocar uma barra de rolagem e vou fazer com que o rendimento varie em função da escolha da posição da barra de rolagem. Então eu vou vir na aba Desenvolvedor, vou pedir para inserir, vou inserir uma barra de rolagem aqui embaixo, sutilmente embaixo do rendimento, e vou formatar o controle de forma que o valor máximo seja 100, o valor mínimo seja 0, e a célula que vai variar seja exatamente a célula de cima. Vou dar OK. Bom, então, para rendimento de 0, o que acontece? Nada reage. Vou começar a aumentar o rendimento. Então, observem que para uma taxa para um rendimento de 10%, a quantidade de reciclo é enorme, 900 kmol. Por quê? Para compensar o efeito de que a conversão é baixa no passe do reator. À medida em que eu aumento o rendimento da reação, a quantidade de reciclo diminui para satisfazer o balanço global. Por quê? Porque menos A deve ser retornado no reciclo, e aí cada vez a corrente de reciclo vai ser menor. Até que, se o rendimento for 100%, o que vai acontecer? O reciclo é 0. Então, esse é um exemplo bem da área de engenharia química, um balanço material com referência circular, e a gente pode elaborar situações mais complicadas. Por exemplo, eu posso trabalhar com essa eficiência de separação aqui, diferente, 100%, e eu posso acrescentar aqui uma corrente de purga. Eu não vou abordar esses exemplos aqui, porque o objetivo não é trabalhar com as disciplinas de estequiometria ou de análise de processos. É somente ensinar a usar o Excel para resolver problemas de referência circular. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.